Dia. Eu estou falando hoje, é uma quarta-feira. Há 8 anos aconteceu a tragédia da Boate Kiss, lá em Santa Maria, que para mim foi muito marcante, porque eu vivi em Santa Maria, eu estudei em Santa Maria, antes de vir para Porto Alegre. Aliás, tinha vindo para Porto Alegre, fui para Santa Maria, né? Tinha familiares lá, meus irmãos nasceram em Santa Maria, então o tema da Boate Kiss, eu me lembro. Eu estava na praia no dia da tragédia. Foi muito impactante para mim, pois estamos há 8 anos da tragédia e o judiciário ainda não julgou o caso em primeira instância. Eu não estou falando de culpados e nem inocentes, de condenados e nem de absolvidos. Eu estou falando do não julgamento. Eu poderia trazer uma lista enorme aqui de coisas que são tragédias nacionais e que o judiciário simplesmente não julga. 8 anos. Querem falar de Mariana? Querem falar de Brumadinho? Querem falar do viaduto de Belo Horizonte que caiu? E assim eu posso citar 300 casos. Dizem por aí que a justiça tarda, mas não falha. Pois é. Justiça que tarda é falha. E, ao mesmo tempo, ontem o Sindicato dos Juízes Federais mandou um ofício para os seus associados dizendo que cada um deles, pagando 500 pila, teriam preferência na vacina. Isso é uma vergonha, isso é uma perda de pudor. Eles perderam o pudor por vários motivos. Primeiro que a vacina, as empresas privadas produtoras das vacinas não estão vendendo para uso privado, estão vendendo para os governos, porque o tema de vacinar o povo é uma questão moral. E mesmo assim, a Associação dos Juízes Federais mandou um ofício dizendo que a 500 pila os familiares, eles próprios, os associados, a casta teria acesso privilegiado, esta é a palavra, às vacinas. O povo não consegue estudar e eles têm auxílio educação, ganham 40 mil por mês. O povo não consegue morar e eles tiveram auxílio moradia. O povo morre e vai para a vala comum e eles têm auxílio funeral. Olha que eu não sou dos moralistas. E não sou mesmo. Mas quando a gente pega o episódio Boate Kiss, 8 anos, e eles não respondem para ninguém. Eles não dão satisfação para ninguém. E quando se cobra, se bota a culpa nos processos. Mas por que outros processos andam tão rapidamente, né? Por que processos que atendem a interesses políticos escusos andam tão ligeiro? E quando centenas de jovens são mortos, sequer julgamento há. Isto é uma vergonha, mais uma das tantas que nós enfrentamos. Quem que eu fale a lista? É uma pena isso, sabe? Quando tu vê uma associação de juízes federais fazer o que os caras fizeram, a gente fica triste. Mas eles vêm na esteira do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que pediram uma reserva privilegiada de 7 mil doses de vacinas, porque eles eram essenciais. Eles são mais essenciais que os médicos, que os lixeiros, que os atendentes, que os enfermeiros, que o motorista de ônibus. Eles se acham assim. Eles têm esta convicção. Ah, levaram as 7 mil vacinas? Não, não levaram. Qual é o problema? O problema foi ter pedido. Porque ao pedir, expressa o despudor,
o descompromisso, eles vivem em um país que com certeza não é o nosso. Então hoje, quando se completam 8 anos da tragédia da Boate Kiss e o judiciário não vem, acreditem, a tragédia brasileira não tem a causa em Bolsonaro. Bolsonaro representa essa gente. Acreditem. Bolsonaro não é a causa. Assim como Trump não foi a causa nos Estados Unidos. Eles são a consequência de uma sociedade apodrecida, de uma sociedade raptada, sequestrada por uma aristocracia funcional que faz do Estado a extensão da sua sala de estar. Gente que ganha 40 paus e é incapaz de exercer a empatia quando é pago para exercê-la. Porque o juiz, ele é imparcial em que medida? Em que ele deve se colocar no lugar do outro o tempo inteiro para poder decidir de acordo com a lei. Não a partir de si mesmo, mas a partir do que está posto para que ele examine e diga o certo e o errado. Mas quando quem tem o dever, quando quem é pago para dizer o certo e o errado, usa o poder que tem para se satisfazer, como organização, é a tragédia. E o outro problema é que o silêncio é retumbante. É a maioria do judiciário que faz isso? Evidente que não. Mas onde estão os evidentes que não? Calados, quietos, como sempre. Vejam o que o morismo fez na justiça brasileira. E os justos, onde eles estão? Ah, a gritaria dos inocentes a gente ouve. Mas cadê o berro dos silenciosos? Este é o apavorante. 8 anos da Boate Kiss. E tá aí pra gente ver o que está acontecendo. Querem que eu cite Mariana, Brumadinho? Olha, gente, eu podia passar uma lista tão enorme, tão enorme. Mas para pedir dinheiro, para comprar leite condensado, no caso do executivo, chiclete, goma de mascar, num país que passa fome, num país onde o Bolsonaro disse que não tem, como é que disse o Paulo Guedes, se a tragédia, se der tudo errado, talvez eu pense em auxílio emergencial. Mas os milhões em goma de mascar, leite condensado, alfafa, toneladas de sal, etc, etc, etc. E aí quando tu acha que tem no judiciário o esteio, a garantia, a segurança, tu vê a associação dos juízes de uma forma despudorada dizer que se pagarem 500 pilas, eles têm lugar garantido no fura-fila. Que é uma vergonha. A maioria não é assim? Eu acho que não. A maioria também não era assim no auxílio moradia e por uma canetada do Fux, eles receberam isso por 4 anos e o Brasil despendeu 6 bilhões de reais para quem já tinha casa e recebia salários da ordem de 30 e tantos mil reais. Olha, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, se nós vivêssemos de reflexão, se reflexão nos trouxesse proteínas, não tenha dúvida nenhuma, um bom pedaço da sociedade estaria muito bem nutrido. Agora, a maioria dela já estaria esquelética. Porque a sociedade brasileira está abdicando de si mesma.
e os juízes, que é a grande conquista da modernidade burguesa, estão prestando um desserviço enorme, seja pela ação dos seus sindicatos, seja pela omissão dos justos, que não dizem uma palavra sequer. Boate Kiss, 8 anos. Lá no Margs, tem uma obra minha, no acervo do Margs, chamada Yoko. No peito da Yoko está escrito assim, Santa Maria. 2 anos. Um abraço.